Isaías capítulo 6 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que trazia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi uma voz do Senhor, clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Tornem surdos os seus ouvidos e fechem os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e nem entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, e até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu trono. Amém? Pai, que palavra maravilhosa. Ela vem, meu Deus, de encontro, Pai, ao nosso coração, com certeza, diante de uma visão tremenda pela qual o teu servo, meu Deus, se encontrou nas regiões celestiais, para ali, meu Senhor Deus, com certeza, receber de Ti, meu Deus, uma instrução e, acima de tudo, Pai, uma renovação espiritual. E que nessa noite, pelo poder da Tua palavra, pelo Espírito Santo que está nesse lugar, o Teu povo seja impactado. Ele receba uma unção, receba, meu Deus, uma restauração daquilo que eles precisam, para que a Tua obra, meu Deus, se cumpra sobre este lugar, sobre a vida de cada um aqui presente. Portanto, Pai, faz-o compreender a Tua palavra, faz-o compreender, meu Deus, o motivo pelo qual eles estão aqui essa noite, faz-o compreender, meu Deus, o motivo pelo qual o Senhor os trouxe. Sim, porque com certeza foi a Tua testa fiel, Pai, que trouxe cada um deles para que nessa noite pudesse ouvir a Tua voz, e ouvindo a Tua voz possa responder, assim como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Tudo isso te pedimos, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados. Meus amados irmãos, eu não sei a forma como qual você se depara com a palavra de Deus. Eu, testemunhando para um jovem que está no começo da caminhada do Senhor, eu disse para ele que quando eu me deparei com esta Bíblia, eu ganhei uma Bíblia de presente de uma senhora, eu nunca me esqueço disso. Eu estava trabalhando, aos 29 anos de idade, nunca tinha lido uma Bíblia na minha vida. Apesar da minha família dizer que é de uma certa religião, hoje a gente pode dizer mais não, né? Então, de uma certa religião bem tradicional, mas lá em casa não tinha Bíblia dessa religião. Porque as pessoas dizem assim: bom, eu sou dessa religião, mas não sou praticante. É sério? Então existe essa possibilidade dessa determinada religião. No nosso meio não existe essa possibilidade. Ou você é, ou você não é. Assim eu entendo. E aí, amados, como a Bíblia diz assim: ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, e ainda quando velho jamais se desviará. Ainda que eu tive um contexto em casa de uma certa religião, mas essa religião nunca impactou a minha vida. Por quê? Porque não havia uma prática, não havia um compromisso. Hoje eu vejo muitas pessoas, algumas pessoas não vieram hoje, não sei que motivo foi, mas eu pensando aqui lá comigo, orando sobre as pessoas, eu disse: olha, desde que o Senhor me converteu, quem não se converte? Desde que o Senhor mudou a minha vida, eu entendi que agora, a partir daquele momento, eu agora tenho um compromisso com o Senhor. Eu não me lembro de ter faltado muito na minha vida.
27 anos. Porque eu tenho um compromisso com Deus, e se eu sei que Deus está neste lugar, eu vou estar também comigo. Eu sei que se Deus tem um compromisso comigo neste lugar, eu não posso faltar. Então eu aprendi isso, eu não me lembro. Amém? Então, amados, esses costumes os pais passam para os filhos, né? Eu sabia que eu tinha uma determinada religião, passei por um processo que tinha lá dessa religião, mas sem faltar um entendimento. Porque nem assim, né? Faz com a gente, né? Mas o cristianismo não é assim, não. Pelo menos nessa igreja o negócio é diferente. Você precisa saber por que você está aqui. Você precisa saber por que passa pelos processos que a igreja evangélica precisa ter. Os cristãos, a tinha igreja, tinha esse nome aí. Os cristãos devem ter. Aqueles que realmente seguem Jesus precisam entender qual o processo que precisa passar. E a gente faz muito bem deixar muito claro que é para você dizer, depois chegar e dizer assim, eu vi, mas eu não sabia, eu não tinha entendimento disso. Muito acontece no nosso meio, por falta de claridade, por falta de esclarecer realmente aquilo que vocês estão fazendo. Amém? É um compromisso que faz a diferença na nossa vida. Esse rapaz aqui, o profeta Isaías, ele assumiu um compromisso com o Senhor. Todo profeta, amados, quando ele era iniciado nesse processo de profeta, geralmente eles vinham de uma tradição, eles tinham um compromisso. Eles tinham que passar por um processo, eles tinham que fazer uma declaração diante lá dos profetas, de que sempre tudo aquilo que o Senhor mandar fazer, eles iam fazer, e de tudo aquilo que o Senhor mandar eles dizer, eles tinham que dizer. E não tinha essa história, não, Senhor, essa palavra é muito pesada. Não, Senhor, esse lugar é muito longe. Não, Senhor, será que não vai ter? Não tinha isso, não tinha essa história. Por quê? Porque dentro do processo você tinha que assumir uma responsabilidade. Eu sempre digo que Deus não obriga ninguém, mas Deus cobra. Deus não me obrigou você a vir para cá, foi uma decisão que você tomou na sua vida de entregar a vida a Jesus. Então tem um compromisso com a igreja. Não é obrigação, aqui não obriga ninguém a nada, não obriga ninguém a estar no ministério, não obriga ninguém a estar cantando. Decidiu, agora chegou aqui, o negócio é diferente. Aí, meu filho, vai ser cobrado mesmo. Porque tem nada, pastor, essa cobrança não é pesada, não. Essa igreja tem muita cobrança. Você que quer, você que decidiu. Você não quer cantar, você não quer usar aqui a sua voz para o Senhor. Você não quer tocar para Deus, quer tocar sem um instrumento, ou quer para aparecer? Porque se quer para aparecer, realmente você vai reclamar. E aqui não tem lugar para quem quer aparecer. Aqui o lugar aqui é para quem quer morrer. Morrer para as coisas deste mundo e viver para o Senhor. Aí sim, pode ter certeza que aqui tem lugar para você. Se não, meu filho, está fora. E este homem se colocou diante de Deus, e aí ele teve essa rica oportunidade de se encontrar com a própria presença de Deus e com os anjos. Eita. Se você ler a Bíblia, amados, e realmente entender o que aconteceu aqui, você vai tremer nas suas bases. E como eu estava dizendo, amado, no meu processo de conversão, conversando com essa pessoa, passando para ele, uma pessoa me deu a Bíblia, eu recebi, nunca tinha lido na minha vida. Depois que eu peguei essa Bíblia, eu passei 4 meses lendo de manhã, de tarde, de noite. Foi um encontro sobrenatural com o Senhor, e eu dizendo para essa pessoa, eu não lia, eu vivia a Bíblia. Eu via as 600 e até hoje é isso que eu faço, quando eu leio as Escrituras. E por isso que, amados, quando eu estou falando desse texto, eu digo que, não sei se você é impactado, mas eu sou, porque eu fico imaginando, eu fico vendo aqui. Isso que aconteceu deve algo tremendo. Eu não sei se alguém que já se deparou com algum anjo. O demônio eu já sei, porque realmente o demônio está de um lado, você corre pelo outro, né? Mas quando eu encontro com Deus assim, a própria face de Deus, que ninguém jamais viu a Deus, quando eu digo face de Deus, tá? Não é literal, como ele aqui também viu, amém? Mas foi um encontro precioso, maravilhoso, e ele estava aqui justamente diante do reinado de Uzias morreu, tá? Ele estava sobre o reinado, e ele estava aqui profetizando sobre a tribo de Judá, tá? Uma das 12 tribos de Israel, amém? E esse profeta tinha realmente essa incumbência de levar palavras de Deus, tá? E aí, amado, ele se encontrou nessa situação onde ele veio descrever aquilo que estava acontecendo. Havia o Senhor e a aba das suas vestes enchia todo aquele templo, todo aquele lugar. Havia anjos ali, e ele descreve que aqueles anjos tinham várias asas, as quais 2 cobriam o seu rosto, 2 cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam. Havia um espírito de reverência na casa de Deus.
Havia ali, amados, uma reverência na presença de Deus. Eu falei isso domingo passado. E eu coloco isso aqui neste lugar. Se você não sabe, vai aprender. E se não se comportar, vai ser chamado a atenção. Porque eu coloco reverência na casa de Deus. E reverência na casa de Deus começa pelas suas vestes. Nós não somos legalistas aqui neste lugar, mas também não somos liberalistas. E vem do jeito que quiser. Você vai se apresentar no fórum lá, o juiz, você vai lá de camiseta, calcinha, chinelo, chega lá e aí, coroa, quer falar para mim? É assim que você fala com o juiz? Pode até falar, mas pode ter certeza, meu filho, que rapidinho vão botar o pai de Eugênio e vão levar você preso. Desacata a autoridade. Você não teve reverência. Você tem que chegar lá e falar, Vossa Excelência. Diante do homem você tem que se comportar dessa forma, e diante do Rei do Rei, Senhor dos Senhores, Deus de toda a terra, você quer viver de qualquer jeito, quer se apresentar diante de Deus de qualquer jeito? Eu não sei se alguns aqui, porque no passado eu pratiquei muito, eu gostava, eu era muito, principalmente rapaz mais novo, que agora eu sou um rapaz mais velho, tá? Mas aí, amado, não tinha aquelas questões da festa de São João, festa junina, né? E aí, amados, a gente erroneamente pratica essas festas juninas. Depois nunca vim ter entendimento. Porque eu até gostava, eu ia praticar na escola, né? Tinha o São João, festa junina, e aí eu pegava uma calça jeans, eu mesmo fazia, pegava uns pedaços de pano de chaveiro, botava aqui atrás, aqui, como se fosse uma roupa velha arrebentada. Só, amados, que isso é errado. Porque na cultura mesmo, amados, dessas festas, aquelas pessoas, quando o interior tinha, ela vestia a melhor roupa. Era a época que ele comprava a melhor roupa. E o que foi ensinado para a gente? A gente tem que vestir pano de trapo. A gente tem que vestir roupa velha, a gente pegava e botava. Quem é que fez isso? Será que é só eu que fazia isso? Fala, como é pouca gente dá isso, assim de fato. Então, ele fazia, eu gostava, eu mesmo costurava o remendo aqui, botava o remendo, só achava legal aquilo ali. Errado. As pessoas viviam melhor roupa. Eles compravam uma roupa especial para ir para as festas juninas. E nós, passando diante de Deus, eu não estou reclamando aqui da sua roupa, tem a condição financeira com certeza, mas eu vou dizer, no estado que nós estamos, se anda maltratando quem quer. Porque as pessoas vêm de outros, vocês sabem, alguns aqui sabem, pessoas vêm muito de outro estado só para comprar roupa aqui porque é muito barata. Para revender lá por um absurdo. Já tal de uma feira, está um buraco da Gia lá em Fortaleza. E não, tem gente que conhece bastante lá. Amados, as roupas lá é quase de graça. Buraco da Gia. Buraco da Gia, né? Beco da Poeira, esse nome assim legal cearense, né? Beco da Poeira. Esse Zé Avelino lá que tem, de madrugada, as pessoas estão lá de madrugada para comprar roupa, nem dormem. De madrugada estão lá. E aí tem cheio de ônibus, vocês vão de onde? De pessoas de outros estados que vêm comprar roupa nesse aqui do céu, para revender, porque aqui é muito barato. Então, é indesculpáveis, somos indesculpáveis. As facilidades são grandes, eu digo hoje, a pessoa não, porque roupa de 10, de 10, assim como roupa de 10, de 10, eu compro. Então, nem para acreditar que a roupa é show demais. Então, amados, por que está faltando reverência do povo de Deus, hein? A sua preparação de vir para o culto, como é que é? De qualquer jeito, né? Tá. O ferro menor vai armou. Sai esticando a luz para ver se vai ter vindo daqui para lá, assim, bom. Ou você é zeloso. Eita Deus, ou você é zeloso, você já está lá preparado, assim, desde a semana você já preparou a roupa do domingo. Está lá bem bonitinho, você já está aqui, espero que eu vou para a casa do meu Senhor, vou me arrumar todinho para ele. Pastor, vai ser só para carne no fundo lá. Deixa eu te dizer uma coisa, olha, eu me lembrei agora, e esse exemplo tornou mais forte para mim essa preparação. Uma irmã muito querida nossa, ela foi acometida de câncer. Eu fui fazer um culto lá na casa dela. Ela ligou para mim e nós acompanhamos durante muitos anos. Aliás, quando ela veio, acho que foi do Pará, quando ela chegou lá em Fortaleza, na Araponga, a gente tinha um trabalho da igreja acompanhando. Eu e a Denise fomos acompanhar esse casal. Durante muitos anos acompanhamos ele. E ela foi acometida de câncer. Mas muito feliz da vida ela. E aí eu fui na casa dela, eu veio, nós fizemos lá um culto lá, ação de graça. Mas, amados, o câncer é seguro por dentro da de outro. Então ela foi acometida e ela sabia que chegou o tempo dela para conseguir.
Amados, isso me tocou muito o coração. E ela faleceu, e eu fui para o velório dela. Eu e minha esposa, nós fomos, com 2 filhos, e nós fomos para o velório dela. Vamos para o enterro. E, amados, uma coisa me tocou muito o coração, que me disseram, que poucos dias antes, ela foi no salão se arrumar. Ela foi fazer as unhas. E fazendo as unhas lá, a pessoa disse: olha, você está bem? Não, eu estou me arrumando hoje porque eu não sei, eu acho que o dia de amanhã já não me pertence. Não, porque se arrependeu, eu disse: não, não vou. Eu estou me arrumando hoje porque eu quero me encontrar com o meu Senhor bem bonito. Está vendo? Essa irmã é muito amada, gostava demais. Até hoje ele se comunica. A mãe dela ligou um dia desse para mim que a filha está com enfermidade, a filha dela, que está em Brasília, e a gente está lembrando a filha dela. Até hoje a gente tem contato com isso. Muitos anos dele. Amados, mas isso é muito lindo. Ela sabia que ia partir. Ela partiu feliz para o Senhor, mas ela fez questão de se arrumar para Deus. Ela foi no salão fazer as unhas. Ela disse para manicure lá. Ela disse: não, eu estou fazendo essas unhas aqui porque eu quero ficar bem bonita para me encontrar com o meu Deus, com o meu Senhor. Legal, né? Se nós tivéssemos esse entendimento, cada vez que vimos para o culto na casa do Senhor, Isaías, amado, se encontrou diante de uma presença gloriosa, enquanto o manto do Senhor cobria todo aquele lugar, e os anjos que ali estavam falavam para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Isso é reverência, mano. Deus está nesse lugar. Ensina os seus filhos para que eles adentrem aqui. Não se ele estivesse em qualquer lugar da face da terra, que ele possa entrar de qualquer jeito, num parque não, mas que tenha reverência. Aqui a gente cobra, você tem liberdade de entrar cantando, pulando, saltitando, não tem problema, mas reverência precisa ter. E reverência, amados, também é diferente daquele lugar que você entra aqui e parece uma estaca. Você parece que vai ser um morto-vivo. Duro tá, duro fica. A boca não se mexe, não se glorifica a Deus, não bate palma. Mas isso aí não é reverência, não. Isso aí é qualquer outra coisa, menos reverência na casa de Deus. Porque você pode cantar, pode bater palmas, pode pular e pode dançar, tudo isso na presença do Senhor, e Ele se alegra com a tua vida, porque Ele sabe qual é o teu coração. Ele sonda as intenções do coração. Davi sabia disso. Ao som das suas vozes batiam, as portas tremiam e o templo ficou cheio de fumaça. Então meu filho Isaías caiu no real e viu onde é que ele se encontrava. Era na presença de Deus, e ele gritou: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Está vendo? O que acontece, amados? Quando estamos diante da presença de Deus, nós entendemos aonde nós estamos, e quem está neste lugar é Deus, é a presença dele. E aí, amados, a presença dele é santa, é gloriosa, e ela impacta a nossa vida. E caímos na real de que somos pecadores, precisamos da graça de Deus. Ele diz: ai de mim. O nordestino diz: ai, eu estou lascado. Deus está nesse lugar, sua santidade está aqui. E aí, amados, ele sabe exatamente onde é que estava o pecado dele. Eu sou homem de lábios impuros, ou seja, eu falo aquilo que eu não devia falar. Um profeta. Está vendo? Isso mostra, sabe o que, amados? Cai por terra essa espiritualidade que nós formamos, esse outdoor velho que a gente anda por aí, se mostrando para as pessoas que somos muito santos, amados, que devemos ser, mas que isso seja de dentro para fora, não só de fora. Porque é muito fácil. Se veste uma roupa comprida e tal, todo bonitão, né? Se veste como crente, mas por dentro. Será que é como Jesus? Porque eles vão dizer: vocês são sepulcro caiado. Por fora é muito lindo, mas por dentro está tudo esculhambado. Tudo rebocado, velho, cai nos pedaços. Isaías, amados, um profeta de Deus, se encontra na presença de Deus e é impactado, amados, justamente sobre aquilo que incomodava o Senhor, que era a sua vida, seus lábios de pecado. A boca do crente, amados, é usada para abençoar e não para amaldiçoar. E parece que a gente usa mais para esse lado. Infeliz, tu vai morrer. Desgraçado, tu vai para o inferno. E aí vai. Não use a sua boca para amaldiçoar. Ela não foi feita para isso. Ela foi feita para abençoar. Ela foi feita mais para exaltar e não para derrubar. Ela foi feita para reconhecer, amados, da honra que tem um e não para humilhar.
pessoas. Escreve de servo de Deus, que diz servo de Deus, e faz tais coisas, amados, vai pagar o preço de Deus. Ele diz que logo um serafim voou em direção dele, e ele trouxe, amado, do altar uma brasa. Ele não trouxe uma mão, não. Ele usou uma ferramenta, tenaz, que geralmente o ferreiro usa, e um instrumento de ferro, e na ponta da chavezinha, justamente que ele fecha aqui, pega e leva a brasa. Sai colocando. E ele trouxe exatamente com aquela tenaz ali, e trouxe aquela brasa acesa, porque ela trouxe a brasa que estava no altar do Senhor. E ali, ele com ela, ele tocou a minha boca, e disse: veja, isso tocou os meus lábios, os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Uma brasa faz isso? Será que uma brasa faz isso? Porque uma brasa não dá para fazer churrasco, né, mano? Tem que ser assim, carne de brasa, né? Um saco de brasa. Então, uma brasa só faz isso, amados. Tocou nos lábios de Isaías e ele diz: veja, isso agora, lhe purificou. E aqui, amados, eu trago para nós essa é a essência de Deus, em que muitas vezes eu falei domingo passado, o pessoal canta: haja fogo, caia fogo, e fogo vai, fogo vem lá, sem um pingo de percepção de que a diferença que esse fogo pode fazer na sua vida. E que fogo é esse? Haja fogo, cantando de fogo, são 7 de fogo, amado. É um fogo, amado, que é um fogo que não muda a vida da gente, porque só uma brasazinha que veio do altar do Senhor foi o suficiente para purificar Isaías. Uma brasazinha de Deus, e repete fogo de Deus. Sabe nem o que está pedindo. No livro de Deuteronômio 4:24, Moisés diz assim: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. No livro de Hebreus 12:29 diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Está vendo? Que é o fogo de Deus? É um fogo que consome. E eu trago exatamente essa essência para nós hoje. Significa, amados, que Deus é santo, Ele é justo, puro, e a sua santidade destrói o mal e o pecado. Ei, você precisa entender isso. E as pessoas estão pedindo fogo, haja fogo, desce fogo. Para quê? Você tem certeza de que você está pedindo? Não. Está cantando só porque todo mundo está cantando. Não canto isso não. Eu não canto isso, porque eu presto atenção no que eu canto. Porque se tem muitas vezes que o crente pega, mata, é com seus lábios. Isaías pegou com seus lábios. Que ele disse: sai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. E muitas vezes a gente vacila, porque está cantando algo mato que não sabe nem o que significa, ou está pedindo a Deus aquilo que não sabe o que vai acontecer com a tua vida. Tem pessoas que chegam e dizem assim: Deus muda a minha vida. Eu caí na besteira. Besteira, mas graças a Deus deu certo. Dizer isso para Deus. Eu não sei se era realmente o tempo de Deus fazer isso comigo. Mas eu fui chegar para Deus e fui dizer: sai, pois tu está pedindo, para te preparar, negão, que agora teu couro vai ter que engrossar. Porque a gente pede para Deus mudar a vida da gente. Meu filho, não é como você muda de casa não, viu? Que tu contrata um caminhão, faz a tua mudança e chegar no modo feliz. Oh, casa nova. Ah, meu filho, a casa que Deus faz é nova, mas meu filho, o preço que você vai ter que pagar para entrar nessa casa, se prepare, porque é fogo. Amados, o fogo é visto como um poder purificador, que limpa o que é impuro. É um símbolo de juízo divino, mas que tem também poder, que significa a presença poderosa de Deus em nossas vidas, renovando e capacitando quem busca Ele com temor e reverência, que eu acabei de falar. Quem busca a Deus, quem busca esse fogo de Deus, amados, com reverência, santidade, com certeza vai haver um mover de Deus grande na tua vida. A natureza de Deus, amados, como fogo consumidor, sabe o que significa? Eu falei, santidade e justiça. Deus é santo, Deus é justiça. O fogo consome o que é impuro e corrompe pelo pecado, e que reflete a santidade e a justiça de Deus, que não tolera a transgressão. Ei, tem um povo aí servindo a Deus, mas se acha que pode servir a Deus de qualquer jeito, porque as pessoas estão fazendo até a sua própria Bíblia.
Quando você quer viver de acordo com a tua vontade, tu está fazendo a tua própria vida. Ainda diz que Deus abençoa, Deus faz, Deus agite. As pessoas, amados, querem fazer a obra de Deus, mas do seu jeito. E eu entendo que não é, amados. As pessoas querem abrir igreja, não quer abrir uma igreja. Para lá, chegar lá, você pegar a Bíblia, pregar, você cantar, botar os seus dons em prática. E ali vem algumas pessoas, aí começa a orar, Deus abençoe esse culto, Deus abençoe isso, Deus abençoe aquilo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de abrir tais igrejas, você foi falar com o dono da empresa? Se você tinha permissão para fazer isso? É só o que as pessoas fazem. E depois pede que Deus abençoe. Ele não é Deus, não. É o empregado. É alguém que possa corresponder às suas orações e satisfazer os seus desejos. Porque é só o que eu estou vendo por aí. As pessoas abrem, chegam ali, algum lugar, abrindo e botam no fogo de alguma coisa, ou não de alguma coisa ali. E sabe o que é que muito acontece? Acaba caindo, amados, em desprezo, e as pessoas apontando os comportamentos que ali acontecem. É só que acontece. Sabe por quê? Porque não há graça de Deus, não há reverência. Está faltando ali o verdadeiro Espírito de Santidade. O Espírito de Santidade, aí, presta atenção, já falei o nome, é Espírito. É Ele que habita na tua vida e Ele que te transforma, não sou eu que faço. Porque as pessoas mudam a sua santidade. É o jeito que você se vestir, é o jeito que você se falar. Mas como é que estão os teus pensamentos? Como é que está o teu comportamento diante de Deus e diante dos homens? A natureza de Deus é fogo consumidor, amados. O juízo, existe o juízo e a punição. O fogo simboliza o julgamento de Deus sobre o pecado. Segundo a advertência para não negligenciar a fé e se afastar dele. Esse fogo consumidor, amados, também, ele é um exemplo de zelo e amor. A presença, a passagem de Deuteronômio 4:24, ela diz que o Senhor, o seu Deus, é um Deus zeloso. Cadê o teu zelo para com a obra de Deus? Cadê o teu zelo para com as coisas de Deus, hein? Amado, sabe o que é ser a pessoa zelosa? É aquela que ela não descansa, ela sempre está prestando atenção se está tudo direitinho. Você já viu uma casa de uma mulher zelosa? Como é que ela é? É uma casa, você chega lá, o chão está brilhando. Eu conheci ali uma pessoa vizinha lá do meu pai. Hoje ela está prostrada, teve uma AVC e ficou totalmente prostrada. Mas era uma pessoa zelosa por causa dela. Não tinha tanta condição. Pobreza não significa imundice. Pobreza não. Que a pessoa é pobre, tem uma condição limitada, não significa que você vai ver dentro de uma pocilga. Não. Porque eu conheci tantas pessoas, amados. Eu tinha evangelizado no interior. Pessoa humilde, casinha de barro, de tapa que a gente chama, mas chegar lá na mesa limpinha. Amado, as panelas chegam tudo nos olhos, refletindo. Você já viu aquelas panelas de alumínio brilhando, amado, no espelho? Pois é. Isso não significa que a pessoa tem condição financeira. Mas com certeza é uma pessoa zelosa. Que chega nas coisas, a casa está lá. E essa senhora que eu conheci desde rapaz, conheço ela, a casa dela não tinha um piso e aquele chão queimado. Mas eu passava água com querosene, me espelhava aquela beleza, aquele chão. Nunca vi deixando sujo. Toda a vida é casa limpa e zelosa. Mas será que nós somos zelosos para as coisas de Deus? A casa do Senhor é isso aqui, ó. É o templo de Deus. Mas já vem igreja que quando termina o culto, no outro dia parece que houve um show. É tanto papel, chiclete colado debaixo das cadeiras. Eu digo que eu vi isso. Eu vi com esses olhinhos. Papel para todo canto de bombom, recheado, chili. Sua igreja é suja, o chão sujo. O que é isso? Cadê o zelo para com a casa do Senhor? E pior, os pais ensinando os filhos a serem, não é zelosos, é cebosos com a casa de Deus. A coisa joga os pratos no chão. Nós temos um lixeiro ali. É para isso. Eu vou colocar outro aqui, corre o lixeiro aqui dentro do templo do Senhor. Mas tem ali. E a gente encontra o copo no chão. Lá próximo da minha casa tem, ainda bem que colocaram, o bichinho está meio baixo, sabe? Tipo um container de fibra grande. Tem mal valor aquele ali, porque no dia que o lixo não passa, você perde o horário dele, eu vou lá e coloco dentro daquele negócio. Mas eu chego lá para colocar dentro, bastante espaço, mas é cheio de lixo ao redor.
Nem para colocar dentro do negócio, não. Que imundícia é essa? Que povo porco! Se não tivesse, reclamava, mas tem, e agora não usa, joga no chão no lixo. Amado, isso é pobreza, isso é pobreza de espírito, não é de dinheiro não. Quando eu digo pobreza é de espírito. Como, amados, com a cidade e o povo pode prosperar se ele não é zeloso para com as coisas do Senhor? Eu aprendi com o meu pastor a ser zeloso com as coisas de Deus. Aprendi na Bíblia com o meu pastor. Amados, até uma cédula para colocar na oferta, eu aprendi que eu tenho que olhar para tirar a melhor que eu tenho, a mais nova. Até porque dinheiro tu guarda, dinheiro tu consegue guardar, não é isso, conseguir. Porque dinheiro não tem dono. Hoje ele está aqui no meu bolso, amanhã ele está no bolso frontal, depois sai passando para todo mundo. Porque se você tentar ser dono dele, nada se prepara no caixão. É, porque você não vai poder comprar, não vai poder gastar o dinheiro, porque eu tenho que guardar esse dinheiro. Vai viver como? Vai viver como? Você tem que repassar ele. E aí se vai repassar, tem gente que fica segurando uma cédula nova. Por que essa cédula nova? Aí se for Tiago, guarda e fica segurando aqui adiante. Aí depois ele vai ser o último na carteira. Não tem mais como segurar, vai ter que passar. Eu aprendi isso. Eu fazia contabilidade junto com uma pessoa lá da igreja. E uma vez eu recebi uma cédula, Matos, que jamais eu ia colocar uma cédula daquela no gasofilácio. A cédula, Matos, estava feia. Estava um negócio feio, rasgado, assim. Eu rasguei aquela cédula. Aliás, o iniciado do banco, você pode até depositar ela para recolher para o Banco Central, para ele incinerar aquela cédula. Pior, vai ter que emitir outra. E tudo isso é com o nosso dinheiro, nosso imposto. Mas eu não permiti que aquela cédula fosse para contar da igreja e depositar no banco. Peguei ela, guardei aqui, trouxe uma minha e botei no banco. Ah, pastor, você está rejeitando a cédula, não, se você só tem, tudo bem, estou ensinando aqui. Estou dando aqui um exemplo de como ser zeloso para as coisas de Deus. Nós queremos receber o melhor. A Bíblia diz que é dando que se recebe, é plantando que se colhe. Amém? Amém. Deus, amados, é fogo consumidor. Isso significa que Ele é um Deus zeloso. Mas é um Deus de amor. E a passagem do diz que o seu Deus, Ele é um Deus zeloso, que significa que Ele ama a sua criação com zelo e que leva a santidade, e que o fogo consumidor não contradiz o amor dele. Não, ele é zeloso, por isso que ele só dá o melhor para a gente. Ele só tem o melhor para você. O melhor do melhor que existe na face da terra, ele tem para você. Satanás é que está dando o pior. Ele só dá o lixo, só o resto dos restos. Ainda que a aparência possa estar enganando, mas com certeza o propósito é uma porcaria. Ele quer ver a pessoa na imundície. Deus não, ele é zeloso. Ele quer cuidar de você, quer você bem bonitinho, bem direitinho, bem arrumadinho, bonitinho, cheirosinho. Pode ter certeza disso, que eu sei o que eu estou falando. Amados, implicações para a vida cristã. Que Deus é um Deus zeloso. Deuteronômio 4:24 e Hebreus 12:29 diz que Ele é um fogo consumidor. Que implicação é essa para a nossa vida? Primeira implicação, reverência e temor. O cristão deve servir a Deus com reverência e temor santo, reconhecendo a sua santidade e poder. O que é que os anjos estavam dizendo aqui? Santo, santo, santo é o Senhor. Eu vejo muitas vezes as pessoas colocam ali no carro como se fosse algum amuleto, ou para respaldar ali você, talvez, coloca algumas frases nos carros. E que coloca como frase Jesus salva, né? Amém. Mas tem um assim que coloca assim, Deus é fiel. Aí às vezes eu olho e vejo assim, eu sei que Deus é fiel. Mas eu perguntar ao dono daquele carro, e você é fiel? Porque você vai dizer, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E você? Porque que Deus é fiel, eu sei que é. É a essência dele, fidelidade. A estrutura de Deus é santidade. Mas e você? E nós? Será que nós podemos apontar para nós e dizer, eu sou fiel? Eu sou santo? Agora, em contrapartida, mas o extremo é aquela pessoa dizer, não existe ninguém santo. Não, é santo demais. Não. Está aqui, está escrito, o Senhor diz, sejam santos porque eu sou santo. Então eu tenho que ser mesmo. Mas essa santidade não é baseada nos meus conceitos, é uma santidade baseada
santidade, amém? Você crê nisso? Ou dê liberdade ao Espírito Santo se você quiser ser santo. Amados, essas implicações desse texto, porque Deus é santo, Ele é fogo consumidor, arrependimento e fé. Deus oferece perdão a todo aquele que se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo. Veja aqui esse texto. O Senhor diz: olha, ninguém vai ouvir a minha palavra, ninguém vai ver os meus feitos, porque eu vou fazer isso com eles, sabe? E o Senhor Isaías disse: até quando, Senhor? Até quando esse povo não vai se converter? Porque eu vou pregar e não vou ouvir. Não ouça com os ouvidos, nem enxergue com os olhos. Aí o Senhor diz: até que se cumpra a minha ira sobre o pecado deste lugar. Porque, amado, presta atenção uma coisa: Deus sabe, amados, quem vai entrar no reino dele. Deus sabe, amado, aquele que realmente vai lá. Por isso que eu digo: ore ao Senhor diante de todas as pessoas. Ore para que Deus você, para aquele que está com o coração quebrantado, está precisando da palavra de Deus. Ore, o Espírito Santo vai direcionar. Porque tem gente que, rapaz, infelizmente, não recebe a palavra de Deus, está predestinado à morte e ao juízo de Deus. Mas é só que Deus que sabe. É os anjos, tanto que é os anjos que vão fazer a colheita. É os anjos que vão fazer, não é nós que vão fazer. Porque eles vão saber na hora. Essa implicação de que Deus é santo, de que Ele é fogo consumidor, busca pela santidade. Se você sabe que Deus é santo, que Ele é fogo consumidor, e que Ele torna o pecado, pois busque a santidade. A busca é um relacionamento mais próximo e uma vida mais santa. É uma resposta natural ao conhecimento de que Deus é fogo consumidor. Quando eu reconheço que Deus é fogo consumidor, sabe o que é que isso acontece na minha vida? Eu vou atrás de consertar segundo a palavra dele. Eu vou atrás de buscar estar mais perto de Deus, não longe. Porque com certeza, amados, perto de Deus, amado, eu vou estar sendo guardado pelas suas asas. Perto de Deus, com certeza eu vou ser mais santo. Por perto de Deus, com certeza eu vou ser fiel a Ele. Esses dias eu estive aconselhando um casal, uma divergência diante das situações, e aí entra o espírito de infidelidade conjugal. Estava na mesa, no caso, comecei a conversar e eu disse: olha, você sabe por que eu e minha esposa estamos aqui hoje, falando com você? Porque Deus é a base desse relacionamento. Se eu sou fiel a Deus, eu vou ser fiel à minha esposa. Se ela é fiel a Deus, ela vai ser fiel a mim. Por isso que eu faço questão. E se eu puder ajudar minha esposa, um dia ela custa mais não, deixa sair, coisa de almoço, passa depois. Pode ir orar lá dentro do quarto, passa o tempo que você quiser. Porque, meu filho, quanto mais tempo ela passar perto de Deus, mais tempo ela vai passar perto de mim. Pode ter certeza disso. A nossa fidelidade depende da sua fidelidade que você tem para com o Senhor. E depende daquilo que Ele representa dentro do teu relacionamento. As pessoas, Deus está fora e querem que tu esteja bem, não, meu filho. Se Deus estiver fora, entra em ação o príncipe deste mundo. E Ele tem um espírito de fidelidade. E as pessoas querem consertar. Pastor, vem aqui em casa, faça uma oração. Eu disse lá para a pessoa que estava lá na minha frente: meu filho, eu não sou, posso nem dizer essa palavra aqui, que chega lá e faz aquela, também não posso dizer, e resolver o problema. Não é assim. Não dá mais nem para dizer, não tem nem graça, né, negócio desse. Mas não tem, eu tenho dinheiro para pagar advogado, eu quero. Eu tenho dinheiro para investir na obra de Deus. Mas as pessoas pensam que a gente é assim. Eu posso contar, agora essa aqui eu posso falar, que é da minha própria casa, da minha família. Meu irmão estava na igreja, estava começando. E aí, ele, lá em Fortaleza, agora lá eu estava aqui. Aí ele relatando para mim: rapaz, eu estava lá em casa, para tu fazer assim uma oração, meu amigo, porque eu vou dizer, quebrou o ventilador, quebrou a televisão, o freezer queimou. Vai lá fazer uma oração. Eu digo: ô Jesus, ainda não aprendeu, qual bichinha era? Fui lá, fui a Fortaleza, fui lá na casa dele, aí, deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo falou comigo. Você leu a Bíblia aqui comigo? O Espírito Santo falou comigo aqui: ó, vocês trabalham. Amém? Você vê aqui na Bíblia, aqui em Malaquias, capítulo 3, você viu Jesus falando no dia das ofertas? Vocês estão... Ixi. Pois é, aqui tem que dizer que tem um devorador. E se você não é fiel a Deus, esse espírito devorador vai entrar na tua casa. Eu não estou falando só da vida financeira, né? Vai devorar tudo.
deu família, deu os filhos, deu relacionamento, deu esposo, deu trabalho. Vai se levantar contra. E aqui na Bíblia, a Bíblia viu mostrando para ele. E aqui na Bíblia está dizendo que Deus diz assim: olha, eu sei que é bonito aumentar, mas aí olha para mim. Depois ela vai desfilar aqui para vocês verem o material do Ministério Infantil. Aí, rapaz, olha, aí eu aqui na Bíblia, eu digo, presta atenção, lê esse texto aqui, Deus está dizendo: olha, se vocês forem fiéis a mim, eu repreenderei o devorador. Deus está dizendo que é ele, não é eu. Não sou eu que vou orar e vou repreender. E aí as pessoas veem essa mentira, vai em um determinado canto, faz esse negócio lá que faz e pronto, está resolvido. Meu casamento vai voltar, vai dar não sei o quê, tua vida financeira. Mentira. Mentira. Porque o príncipe desse mundo é para destruir, ele não abençoa, ele amaldiçoa. Ele não dá, ele tira. É um enganador, usurpador. Mas Deus é fiel. Quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque é a estrutura de Deus da fidelidade, amém? Amém. Amados, como eu iniciei essa questão do fogo, e aí o Espírito Santo hoje falou comigo fortemente sobre esse ponto. Amados, o fogo de Deus é um processo que todo salvo em Cristo Jesus precisa passar por ele. O fogo de Deus se chama processo de Deus para mim e para você. E a gente não quer. Quando começa uma labalhedazinha reta, a gente, ai Senhor, está queimando. O Senhor não é amor? Não permita, sai fogo no teu tá? Muitas vezes, amados, a gente repreende aquilo que não era para repreender. E aquilo que era para repreender não se repreende, né? Foi igual a mulher de Jó, ela não entendeu o processo de Deus. Ei, aquilo que Jó passou foi fogo. Foi o fogo de Deus na vida de Jó. Veio o fogo de Deus, consumiu os seus bens. Veio o fogo de Deus, consumiu ali a sua família, que foram os seus filhos. Depois o fogo de Deus veio para a própria vida dele, enfermidades. A mulher dele não entendeu que fogo era esse e diz: tu ainda vai permanecer fiel a esse Deus, amaldiçoa ele, morre. Está interessado? Está querendo mais rei, não. Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó entendeu o que estava acontecendo com ele e com a vida dele. E ele disse: você não recebeu o bem de Deus com prazer? Como é que a gente pode rejeitar o que está acontecendo isso comigo? Não vou rejeitar. Vou permanecer fiel a Deus. Por quê? Porque ele entendeu que estava acontecendo um processo de Deus. Ei, fogo é processo de Deus na tua vida. E as pessoas descem fogo do céu, caia fogo do céu. Rapaz, você não sabe o que você está pedindo para a sua vida. Eu nunca fiz isso. Eu não. O que eu sei. Amém? Amém? Fogo de Deus é um processo que todo salvo em Cristo Jesus precisa passar por ele. Mas qual é o propósito desse fogo de Deus? A vida eterna. Para chegar lá, a salvação é de graça. Ela chega para você de graça. Mas para entrar lá na glória de Deus tem um preço. E de Deus para nós tem um processo, fogo. Vou dizer para você, já que eu vou mostrar. Primeiro processo de Deus, amados. Esse fogo representa o que? Sabe o que? Primeiro, sofrimento. Acabei de falar sobre Jó. Bota aí Hebreus 5, 8 e 9. Hebreus 5, 8 e 9. Não está aparecendo aqui. Cadê o Eugênio? Ele não vai aparecer para mim aqui. Não apareceu. Olha o que é que diz em Hebreus 8 e 9. Embora fosse filho, Jesus, tá? Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Todos que o quê? Obedecem. Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento que passou. Olha aí. Vem, fogo de Deus. Jesus chegou para os discípulos e disse: olha, vocês vão ser salgados. Ele não disse que os discípulos deveriam ser sal da terra?
Foi. Mas ele disse: vocês vão ser salgados com fogo. Fogo é processo de Deus. A gente esquece de entender isso. Nós somos como joia. Você, amados, é ouro. Nós somos como ouro que é tirado da terra. Primeiro ali ele é peneirado ali dos rios, cava ali as rochas e tira ouro. Mas aquele ouro assim que tira não vai vender ele, porque senão ele não tem valor, porque ele está cheio de impurezas. Ele precisa passar pelo quê? Pelo fogo, para ser o quê? Purificado. Ele precisa ir para o fogo, e o fogo vai tirar as impurezas dele. Isaías, amados, teve que passar pelo fogo, teve que ser tocado pelo fogo dos seus lábios, para que os seus pecados fossem perdoados e ele fosse purificado. Ei, tu precisa entender isso, amado. O processo de Deus na tua vida é fogo. Se Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento que passou, imagine nós. Outro propósito de fogo na nossa vida, desse processo, amados, nos leva o quê? A obedecer a Deus. Está vendo? Pessoal que está na moleza, pessoal que está no ar-condicionado, servindo a Deus, aquela moleza toda, amado, não dá certo. Jesus, amados, aqui passou por esse processo e o propósito foi obediência. O que diz a palavra de Deus? Ele foi obediente até a morte de cruz. Está vendo? Como que nós queremos, amados, ser abraçados pela cruz, pela salvação de Cristo, se nós não queremos obedecer? Pense no povo rebelde, pense no povo, amado, que não quer obedecer, é crente. Fulano pega e diz: eu acho que não precisa. Esse pastor não exagera. Não, para que fazer? Não, eu aprendi isso. Durante muito tempo na minha vida, amado, eu fui um rebelde com o meu pastor. E quase, amados, que Deus me cortava. Eu posso falar isso para vocês, pode falar de mim. Por um triz Deus não me cortou. Eu sei disso. Deus usou isso para falar isso para mim. Por quê? Porque eu dei vida a um espírito de rebeldia. Eu ensinei uma ordem, eu podia até fazer, mas dentro de mim dizia: eu não quero, eu não gosto. Para que isso? Porque esse Deus, amados, sonda agora as intenções do teu coração. Tu pode até fazer, mas se a tua intenção do teu coração é não fazer, é isso que vai estar escrito lá no livro da vida. É a tua intenção que vai estar escrito lá, e vai exatamente apontar você. Porque Deus sonda o coração, Deus sonda os nossos entendimentos. Presta atenção. Durante muito tempo eu fui assim. Até que um dia, amados, em oração, falando da pessoa, desceu como um raio na minha cabeça, e me todo o meu ser. Disse: o Senhor disse: você é um rebelde. E eu acordei para isso. Meu Deus, diz como Isaías aqui: meu Senhor, meu Deus, eu não estava tendo noção disso. Caí na real, pedi perdão a Deus, eu fui pedir perdão aos homens meus. Presta atenção. Não tem esse negócio de chegar, já falei com Deus, com os homens. Você já se acertou? Você já falou? Não, precisa sim. Mas Deus disse que você deve falar com Deus, pedir a Deus, para ser perdoado. Mas com os homens, para ser curado. E tem muita gente doente na igreja, porque a soberba está no teu coração, e aí você fala com Deus, está pronto, falei com ele, está resolvido. Não, tem que acertar com os homens também, senão você vai continuar doente. Perdoado doente, amor, que tristeza. Fogo de Deus na tua vida é um processo. E primeiro, ele te leva ao caminho, amado. Caminho de quê? Da santidade. Através de quê? Da obediência. O resultado, amados, é fonte. Jesus foi fonte de salvação. Por quê? Porque ele obedeceu. Se ele dissesse: não, peraí, deixa eu pegar outro caminho. Não, peraí. Amado, Jesus foi tentado. Ele foi tentado, amado, no coração dele. Ele foi tentado pelos seus sentimentos. Preste atenção, Deus está falando contigo hoje. Toma cuidado, porque Satanás vai tentar os teus sentimentos. Jesus estava na cidade,
Porque a prova é o Senhor pregar naquela cidade. Chega as pessoas e diz: Jesus, Lázaro, teu amigo, aquele que tu ama, está prestes a morrer. Volta, vai lá curar ele. Jesus disse: estou indo agora. Foi isso? Não. Ele não foi. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Está vendo? Meu filho, você vai ser tentado nos seus sentimentos. Não é porque o bichinho. Não é porque assim, quando ele estava tão bom assim para mim e tal. O apóstolo Paulo diz assim: antes eu satisfazer a Deus do que aos homens, agradar a Deus do que aos homens. Antes de agradar mais aos homens, ele esquece de Deus. Cuidado, ele vai tentar exatamente nessa área. Jesus foi tentado a sair do plano, do propósito de Deus, mas em tudo ele obedeceu. O sofrimento tomado de Cristo, ele refinou o seu caráter e preparou para a sua missão de salvação, mostrando a importância da perseverança na obediência, mesmo em meio à dificuldade das vidas. A tua obediência a Deus e fidelidade está acima de qualquer circunstância na face da terra. Está disposto a pagar o preço? Quero perguntar para você essa noite: você está disposto a receber o fogo de Deus? Esse fogo que canta? Está disposto a receber uma brasa assim? Não. Mas eu espero que você faça como Isaías. Diga: eis-me aqui, Senhor. Não dá para fazer a obra de Deus sem santidade. Não dá para fazer a obra de Deus sem ser purificado pelo fogo de Deus. Porque a obra de Deus é espiritual. É por isso que ele bate na porta e volta e fica frustrado. Sabe por quê? Porque faltou essa purificação, faltou esse fogo de Deus na tua vida, faltou esse fogo de Deus na minha vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Mais uma vez eu pergunto a você: está disposto a receber este fogo de Deus? Amados, a vida com Jesus, amados,